Bom, falar hoje sobre juro, né? Falar sobre juro, já é o que a decisão do Banco Central, bem dentro do que já era esperado, ou seja, previsibilidade é algo que as últimas gestões do Banco Central têm apostado bastante, o que é muito importante para o mercado financeiro, para a economia no geral, é previsibilidade. O comunicado foi positivo, né? Já sinalizando que vai ter alta menor na taxa de juros, não disse quanto, porque depende, né? A próxima reunião vai ser em junho. Em maio tem a próxima reunião do Comitê de Política Monetária e vai ser menor a alta do juro, tá? Claro que depende aí de outros fatores da economia seguirem como está sendo traçado o cenário neste momento. Também teve a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Lá o comitê está bem dividido. Tem alguns integrantes que acham que não tem que voltar a cortar a taxa de juros norte-americana neste ano, outros acham que sim. E claro que tudo depende muito da política comercial do presidente Donald Trump. Mas a sinalização de que vai cortar a taxa de juros por lá ainda em 2025 é boa também, e isso deve se refletir mais ainda no dólar, como já se refletiu ontem, que teve a 7ª queda consecutiva na cotação do dólar no mercado financeiro. A gente vai falar mais sobre juro, mas Jane, eu fico assim, eu sou o José de Alencar aqui nessa bancada, né? Eu fico pensando, será que não tem outro jeito mesmo que não seja continuar aumentando o juro? Porque isso tem um custo enorme para as empresas investirem. Eu sei que é a política monetária para evitar a inflação, porque tem déficit público, tudo isso eu sei, tá? Não estou aqui para pagar de ingênua. Mas será que não tem outro jeito? O presidente Lula, que antes criticava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não, como é que se diz? Não tossiu nem mugiu, né? Ficou na dele agora porque não pode criticar o Galípolo, e o mercado está aplaudindo, está dizendo que está certo, que tem que ser isso mesmo. Eu sei que para quem tem dinheiro aplicado é ótimo que o juro suba, ganha mais e tal, mas não é, para produção, não é assim, pode ser num primeiro momento, mas não é um ambiente saudável, mesmo para quem investe. Mesmo para quem tem rendimento. E é mais uma alta com uma sinalização, né, Jane? Mais uma alta com mais uma sinalização de que a próxima vem outra. Essa alta agora já estava no radar, tá? E, inclusive, a notícia boa, tá, do comunicado é que o Banco Central está vendo o cenário para reduzir o ritmo de alta. Sim, alta, mas não alta, tão... mas menor. Não de um ponto. Isso é uma notícia boa. Né? Isso é uma notícia boa. Isso que me preocupa. Mas assim, Rosane, aí o ideal é que tu crie um cenário para que isso, dentro do que está ao teu alcance, criar um cenário para que tu não precise fazer isso. E o próprio Gabriel Galípolo, vamos lá, né, presidente do Banco Central, é o indicado por Lula. Ele, no comunicado, ele continuou falando da preocupação fiscal com o país, sabe? Tá dado o recado. O que está na nossa mão é isso. Na nossa mão, eu digo do país, né, do governo, do Brasil. Tem a influência dos Estados Unidos, mas o que está na mão do Brasil. Então, assim, cria a condição para que a tua autoridade monetária possa fazer o seu trabalho do jeito correto. Essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião. E por mais que algumas entidades empresariais tenham agora, né, se manifestado a favor de que tem que cortar a taxa de juro, tem que cuidar que mesmo nas entidades empresariais, às vezes as opiniões não são técnicas, tá? As opiniões não são técnicas. E às vezes a direção da entidade empresarial não transmite a opinião dos seus técnicos, dos seus economistas, né? Isso aí a gente vê em entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul e no país todo, porque algumas mudaram de opinião agora, mas até porque elas já sabem também que tem essa previsão de não é mudança na política monetária, é continuar com o que está previsto na política monetária, que é diminuir o ritmo de alta taxa de juros. E essa coisa que Lula fala, que às vezes Guedes falava também, o ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Economia, de que quem investe gosta de juro alto. Não, porque quem investe mesmo quer investir em outras coisas, não quer investir na renda fixa, que é o que aumenta a rentabilidade. Quer investir em bolsa. E para a bolsa ir bem, tu precisa de uma redução da taxa de juros para que as empresas se saiam bem. Tu precisa de segurança no país. Né? Investidor mesmo quer outros investimentos, não quer deixar o dinheiro parado em renda fixa, entende? Então, tem alguns mitos que envolvem o mercado financeiro. Tá? É que os próprios ministros fazem isso. Né? O próprio Guedes, quando Guedes dizia isso, né, que os investidores queriam mais, e porque também a gente ouve às vezes a explicação. O juro, como o juro aumentou, o investidor tem interesse em botar o seu dinheiro no Brasil.
E eu fico pensando sempre lá na ponta, naquele que precisa tomar o dinheiro. E não estou aqui falando do consumidor, tá? Que também sofre, até porque o consumidor não paga a Selic, né? O consumidor paga sobre o cartão de crédito, sobre o seu vermelho lá na conta, paga muito mais que isso, porque os bancos cobram mais. Mas eu penso mesmo na produção, na indústria que tem que, que tem que investir, no produtor que tem que investir. É duro isso, é um cenário triste esse, de a gente ver que a boa notícia é que o juro vai continuar subindo. Mas um pouco menos, não se sabe quanto menos. Sim, é ruim, mas o ideal é que a gente conseguisse dar o cenário para que o juro pudesse vir a ser reduzido. E aí tu ter isso de forma equilibrada. Agora, fazer pressão, como se fez em outros momentos, fazer pressão para uma redução artificial da taxa de juro, prepare-se para a inflação. E aí a gente vai ter um problema bem pior.